Bom dia, caro aluno, cara aluna do Centro de Multimeios e Tecnologia Educacional. Hoje estamos aqui para darmos início à nossa aula de número 4. Nessa aula, nós iremos aprender as teclas essenciais para manipularmos um texto ou um documento no Word. Vamos começar? Muito bem. Então, estamos aqui com o nosso Microsoft Word 2010 aberto. E nesta aula iremos aprender as teclas importantes para manipularmos o texto. Para podermos aprender bem estas teclas, precisaremos de um texto aqui no Word. E para não digitarmos um texto no Word, iremos inserir um texto automático. O próprio Word oferece esse recurso para nós. Vamos ver. Bom, primeiro eu vou digitar um título aqui. Navegando em águas mais profundas. Um título qualquer. Vou pressionar a tecla Enter. E sem a necessidade de digitar um texto, eu vou digitar uma função no Word que vai trazer para mim um texto automático. Você pressiona a tecla igual, digita a palavra hand, abre parênteses. O primeiro número que vamos digitar corresponderá ao número de parágrafos que queremos. Então, eu quero um texto, por exemplo, com 3 parágrafos. Pressiono vírgula e cada parágrafo eu quero que tenha 4 frases. Fecha parênteses e pressiona a tecla Enter. Olha lá, automaticamente o Word criou para nós um texto com 3 parágrafos e 4 frases cada uma. Então, ó, 3 parágrafos, 1, 2, 3. E cada parágrafo possui 4 frases. Esta frase começa aqui e termina aqui. Esta frase começa aqui e termina aqui. Esta frase começa aqui, termina aqui, 3. E esta frase começa aqui e termina aqui. Isso para todos, ok? Muito bem, então. Vamos salvar rapidinho este documento. Arquivo, salvar como teclas essenciais para manipulação de textos. Salvar. Muito bem. Vamos abrir aqui no PowerPoint a nossa tabela para podermos acompanhar melhor. Vejam. Aqui nós temos as teclas essenciais para podermos nos movimentar, para podermos manipular o cursor e os textos no Word. Vamos começar aqui no número 1. Ó. Seta de direção para a esquerda, seta de direção para a direita. O que faz esta tecla no nosso texto do Word? Olha só, ele move o cursor piscante um espaço de caractere para trás, um espaço para frente. Vamos ver. Vou pressionar aqui a tecla Alt Tab. Vou abrir o meu texto de novo. Olha só, se eu pressionar a seta de direção uma vez para a esquerda, notem que o cursor está piscando aqui no final da palavra profundas. Um toque para a esquerda, ó, ele vai avançando para a esquerda, letra por letra, ó, espaço por espaço para trás do cursor, né? Ou seja, ele avança para a esquerda. E se eu apertar a seta para a direita do teclado aqui, ele vai avançando um espaço de cada vez, letra por letra para a direita. Então, estas são as teclas de direção para a esquerda e para a direita. E as setas de direção para cima e para baixo? Olha o que ele faz. Move o cursor uma linha para cima, uma linha para baixo. Vamos ver? Então, ó, eu estou aqui com o cursor piscando no final do título. Se eu pressionar a seta para baixo uma vez, ele vai para a linha de baixo. Ó. Se eu apertar uma vez de novo a seta para baixo, ele continua descendo uma linha para baixo. Ao passo que, se eu pressionar a seta de direção para cima, ele vai mover uma linha para cima. Estas são as teclas de direção. Elas ficam aqui embaixo, ao lado da tecla Ctrl,
debaixo da tecla End. São 4 grupinhos de flechinhas aqui de teclas que se dão o nome de teclas de direção. Então, a tecla de direção para a esquerda avança um espaço para a esquerda, a tecla de direção para a direita um espaço para a direita, a tecla de direção para cima avança uma linha para cima e a tecla de direção para baixo desce uma linha para baixo no texto. Muito fácil. Bom, aqui no 3 nós vamos ver agora a tecla Home. O que será que faz a tecla Home? Move o cursor piscante para o início da linha atual. Vamos ver? Então, olha só. O cursor está piscando aqui, ó. Vou deixar o cursor piscando aqui, por exemplo, no final da palavra aparência, na primeira linha do texto. Se eu pressionar a tecla Home, olha o que ele faz, leva o cursor para o início. Se eu pressionar a tecla End, vai para o fim da linha. Então, aonde estiver o cursor, por exemplo, agora o cursor está piscando na terceira linha do texto. Na terceira linha do primeiro parágrafo. Se eu apertar a tecla Home, vai para o início. Se eu apertar a tecla End, vai para o fim. Muito fácil e muito importante. Então, Home, 3 Home, 4 End, sendo que Home leva o cursor piscante para o início da linha e o End leva o cursor para o fim da linha. Bom, o que faz o Enter? Cria um novo parágrafo. O Enter é sempre assim. Por exemplo, vamos aqui deixar o cursor piscando no final do último parágrafo do texto. Lembrando que o nosso texto tem 3 parágrafos, além do título, né? Então, o cursor está piscando aqui no final do último parágrafo do texto. Se eu pressionar a tecla Enter, automaticamente ele abriu um novo parágrafo. Poderia agora iniciar a digitação de um novo parágrafo, ok? Muito fácil, né? Mas eu posso remover este novo parágrafo apertando a tecla Backspace. Voltei. Bom, se o Enter cria um novo parágrafo, o Backspace e o Delete vão trabalhar deletando os caracteres. Por exemplo, o Backspace apaga o caractere à esquerda do cursor, ao passo que a tecla Delete apaga o caractere à direita do cursor. Vamos lá, então. Vou deixar o cursor piscando aqui, ó, no final da palavra projetados. Né? O cursor está piscando aqui na terceira linha do último parágrafo do Word. Está piscando depois da palavra projetados. Se eu apertar uma vez a tecla Backspace é aquela flecha grande que está acima da tecla Enter. Pressiono uma vez a tecla Backspace, vai apagar a letra S. Se eu pressionar novamente, vai apagar a letra O e assim sucessivamente. Vai apagando letra por letra à esquerda do cursor. Bom, vou pressionar Ctrl Z para desfazer aqui. E se eu pressionar a tecla Delete? Veja, a tecla Delete vai apagar tudo que estiver à direita do cursor. Então, vou pressionar aqui a tecla Delete, ó. Delete apaga o P, Delete apaga o A, Delete apaga o R, Delete apaga o A, Delete apaga o espaço. Tá vendo? Todos os caracteres que estiverem à direita do cursor vão sendo apagados à medida que eu pressiono a tecla Delete. Vou pressionar Ctrl Z para desfazer a exclusão, várias vezes Ctrl Z para voltar ao normal. Muito bem. Bom, depois do Backspace e o Delete, vamos aqui para a tecla número 8. Page Up. Page Up move o cursor uma tela para cima. Page Down move o cursor uma tela para baixo. Vamos ver que fácil. Veja, a página, estando o zoom em 120%, a página não cabe numa tela de monitor se o monitor for padrão. Então, eu tenho que pressionar aqui a tecla Page Down para ele avançar telas para baixo, ou Page Up para avançar telas para cima. Vou deixar o cursor piscando aqui no início do título, veja. Vou pressionar a tecla Page Down. Pressionar a tecla Page Down uma vez. Olha lá, avançou uma tela para baixo.
Não foi uma página para baixo, é diferente, uma tela. Page down de novo, mais uma tela para baixo. Então, 2 page downs, eu chego no final da página. E agora, vou apertar page up para avançar 2 telas para cima. Uma vez page up, ele veio para o meio da página. Page up de novo, voltei para o início da página. Então, lembrando, page up avança 2 telas para cima e telas para baixo. Se eu pressionar uma vez, avança uma tela para cima. Se eu pressionar uma vez page down, avança uma tela para baixo. E agora a tecla Tab. O que faz a tecla Tab? Avança um espaço para a direita da tabulação padrão ou definida. O que seria isto? Olha só, vamos abrir aqui um novo parágrafo. Vou deixar o cursor piscando no final do último parágrafo e pressionar a tecla Enter. Você já sabe que este comando abre o novo parágrafo. Se eu apertar agora a tecla Tab, o que vai acontecer? Ele vai avançar um espaço na régua, que seria o espaço de tabulação padrão, que você já aprendeu na primeira aula, não é? Olha lá, vou apertar Tab de novo, ele avança o outro espaço da tabulação padrão, e assim por diante. Aqui na guia página inicial, nós temos um comando aqui, ó, no grupo parágrafo, que é este pezinho preto aqui. O nome deste comando se chama mostrar tudo. Vamos dar um clique neste botão. Olha o que ele mostra. Ele mostra os espaços do nosso texto que às vezes fica oculto. Veja. Este pezinho aqui no final da linha do título quer dizer que foi aberto um novo parágrafo, né? Ao final da linha. Então, todas as vezes que você abre o novo parágrafo, fica essa marca de um pezinho. E aqui, ó, os tabs que eu pressionei, ele mostra essas flechinhas aqui, informando quantos tabs foram pressionados. Então, eu pressionei aqui, ó, 1, 2, 3 tabs, e depois pressionei a tecla Enter. Tá? Veja bem, vou ocultar os caracteres especiais aqui de parágrafo. Vamos supor que eu tivesse feito uma marcação na régua. Vou pressionar aqui no centímetro 10 da régua. Fiz uma marcação na régua, certo? Vou pressionar a tecla Home. Agora, se eu pressionar a tecla Tab, ele não vai mais respeitar a tabulação padrão. Ele vai vir direto aqui para o centímetro 10 da régua. Veja. Vou pressionar a tecla Tab. E automaticamente ele avançou o cursor para o centímetro 10 da régua. Então, o Tab ele vai sempre avançar na tabulação padrão da régua ou na tabulação definida por mim aqui na régua. Ok? Muito bem. Então, essas são teclas essenciais para manipularmos bem um texto. Veja que se nós pressionarmos a tecla Ctrl antes dessas teclas, elas terão uma outra função. Aí nós vamos ter novos comandos. Basta pressionar a tecla CTRL antes. Vamos ver. Nesta outra tabela aqui que eu mostro para você, vejam, as teclas são as mesmas. A única coisa que estamos fazendo aqui é inserindo a tecla Ctrl antes delas. E aí a função dela irá mudar. Por exemplo, se nós pressionarmos Ctrl seta de direção para a esquerda ou Ctrl seta de direção para a direita, nós iremos mover o cursor piscante uma palavra para trás ou uma palavra para frente do cursor. Por exemplo, vou deixar o cursor piscando aqui antes da palavra comandos, na primeira linha do último parágrafo. Seguro pressionado a tecla Ctrl, sem soltar a tecla Ctrl, eu aperto uma vez a seta de direção para a esquerda. Veja, o cursor vai avançando palavra por palavra para a esquerda. Ao passo que, se eu segurar a tecla Ctrl apertada e for pressionando devagar a seta de direção para a direita, o cursor vai sendo avançado palavra por palavra para a direita. Isto aumenta a velocidade
quando eu preciso levar o cursor para frente ou para trás na linha, ok? Muito bem. Mas se nós pressionarmos a tecla Ctrl e em seguida a seta de direção para baixo ou a seta de direção para cima, iremos mover o cursor um parágrafo para cima ou um parágrafo para baixo. Veja. Por exemplo, estamos aqui no final do último parágrafo. Segura a tecla Ctrl e pressiona uma vez a seta de direção para cima. Fui para o início do parágrafo. Se eu segurar apertado a tecla Ctrl e pressionar novamente a seta para cima, irei para o início do segundo parágrafo e de novo, para o início do primeiro parágrafo. Se eu segurar a tecla Ctrl, seta de direção para baixo, eu vou para o início do parágrafo de baixo. Então, eu avanço o cursor entre os parágrafos de uma forma bem rápida. Mas se eu pressionar a tecla Ctrl Home, o que vai acontecer? Vai mover o cursor piscante para o primeiro parágrafo do documento. E Ctrl End vai mover o cursor piscante para o último parágrafo do documento. Atenção, Ctrl Home e Ctrl End não leva você para o início ou o fim do documento. É o início do primeiro parágrafo e o fim do último parágrafo. Por exemplo, vou deixar o cursor piscando aqui no meio da linha 3 do segundo parágrafo. E agora vou segurar a tecla Ctrl e vou apertar Home em seguida. Olha lá. Fui para o início do primeiro parágrafo do texto. Então, o primeiro parágrafo deste texto começa aqui, navegando em águas mais profundas, que é o próprio título do documento. Mas se eu segurar a tecla Ctrl e pressionar End, ele vai para o fim do último parágrafo. Você pode estar se perguntando, mas o fim do último parágrafo não seria aqui, no final da palavra documento, última linha do terceiro parágrafo? Por que o cursor está piscando mais para baixo? É simples. Vamos mostrar aqui os caracteres ocultos do Word. Olha só. Lembram que depois do terceiro parágrafo, eu pressionei a tecla Enter 2 vezes. Pressionei o Enter aqui, ele abriu este parágrafo, e depois pressionei Enter aqui. Aonde vocês estão vendo este pezinho preto, foram novos parágrafos que foram abertos. Por isso que quando eu pressionei Ctrl End, o cursor veio para este que é o último parágrafo do documento e não para o final aqui do terceiro parágrafo. Então, Ctrl Home, início do primeiro parágrafo do documento, Ctrl End, final do último parágrafo do documento. Vou desativar aqui, mostrar tudo, este comando que mostra e oculta os caracteres de parágrafo. E continuando aqui a sequência de teclas, se eu pressionar Ctrl Enter, ele vai quebrar, ele vai fazer aí uma quebra de página nova no nosso documento. Vamos ver como funciona. Vamos supor que eu queira que este terceiro parágrafo aqui do meu texto inicie numa nova página. É só deixar o cursor piscando aqui no início dele, segura a tecla Ctrl e em seguida pressiona a tecla Enter. Olha o que aconteceu. Ele jogou o terceiro parágrafo para o início de uma nova página. Então, agora a página número 1 vai terminar no final deste parágrafo. E a página número 2 vai ter início este terceiro parágrafo aqui. Se nós clicarmos aqui no botão Mostrar Tudo, vocês vão ver aqui, quebra de página. Quando eu pressionei Ctrl Enter, ele inseriu uma quebra, jogando o terceiro parágrafo para a página seguinte. Então, o Ctrl Enter sempre vai inserir uma quebra de página, abrindo um novo parágrafo. Vou ocultar os caracteres de parágrafo e vou remover aqui o parágrafo anterior, a quebra de página, pressionando a tecla Backspace. Vocês viram? Eu pressionei uma vez a tecla Backspace e ele
removeu aquela quebra de página que nós acabamos de fazer com o Ctrl Enter. Bom, se nós pressionarmos Ctrl Backspace, vamos apagar uma palavra à esquerda do cursor. E se eu pressionar Ctrl Delete, eu vou apagar uma palavra à direita do cursor. Isso facilita muito quando você precisa remover palavras rapidamente. Por exemplo, vou deixar o cursor piscando aqui na quarta linha do último parágrafo, depois da palavrinha tabelas. Vou segurar apertado a tecla Ctrl e vou apertar uma vez a tecla Backspace. Veja, apaguei de uma só vez a palavra tabelas. Vou apertar de novo, segurando o Ctrl, o Backspace. Apaguei numa única vez a palavra inserir. E assim por diante, ó. Vou apagando palavra por palavra de uma forma bem rápida. Se eu segurar a tecla Ctrl e sem soltar, segurar agora a tecla Delete, ele vai apagando palavra por palavra, tá? De uma forma bem rápida também. Veja que quando temos um ponto final, como é o caso aqui, ele apaga num toque, numa sequência Ctrl Delete, ele apaga um sinal, um ponto final, uma vírgula, também é apagada através do Ctrl Delete, todas as palavras que estão à direita do cursor. Comando muito útil este, em Ctrl Backspace e Ctrl Delete. Ctrl Page Up e Ctrl Page Down, olha aqui só o que vai fazer. Move o cursor uma página para cima, Ctrl Page Up. E Ctrl Page Down move o cursor uma página para baixo. Deixa eu desfazer aqui no botão desfazer aqui em cima as remoções que eu fiz. E agora vamos praticar, refazer. Vamos praticar o Ctrl Page Up e Ctrl Page Down. O Page Up sozinho, você já sabe, ele move telas para cima. E o Page Down sozinho move telas para baixo. Mas se eu seguro a tecla Ctrl antes do Page Up, veja o que acontece. Ctrl Page Up, ele vai para o início da página. Ctrl Page Down, como não tem outra página, ele não sai do lugar. Então eu vou abrir uma nova página. Vou deixar o cursor piscando aqui no final do último parágrafo. Vou pressionar Ctrl Enter. Inserir uma quebra de página. Agora veja. Ctrl Page Up, início da primeira página. Ctrl Page Down, início da segunda página. Nós podemos comprovar isto aqui na barra de status. Ele está nos informando que agora estamos na página 2. Viu como é fácil? E por último, nós temos Ctrl Tab. O Ctrl Tab ele não vai funcionar no texto, ele vai funcionar nas guias, né, das caixas de diálogo. Veja o que ele faz. Alterne entre as guias de uma caixa de diálogo. Vou voltar aqui para o Word. Então, vamos ver o último comando, Ctrl Tab. Vamos supor que eu queira formatar aqui o título. Então, eu seleciono o título e clico aqui no botão Bordas, Bordas e Sombreamento. Vamos supor que eu queira aplicar um sombreamento para o título. Eu preciso vir aqui na guia Sombreamento, mas pelo teclado. Então você segura pressionado a tecla Ctrl e aperta uma vez o Tab. Olha lá, abriu a próxima guia, borda da página. Se eu apertar Tab de novo, ele vai abrir a última guia da caixa de diálogo, que é sombreamento. Se eu apertar somente o Tab, eu vou avançar entre as caixas desta guia. Ok? Muito bem. Com isso, nós terminamos aqui esta aula importantíssima sobre as teclas essenciais para a manipulação do texto. Eu desejo a você um forte abraço, fique com Deus e aguardo você na nossa 5ª aula do Word 2010 em nível essencial. Até lá!